Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Começando aqui mais uma live, vou esperar vocês chegarem. Hoje o assunto é home office produtivo. É um assunto que eu já falei algumas vezes, acho que eu já fiz umas 2 lives já sobre esse assunto. Oi Eli, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda à nossa live. Eu já falei, acho que já fiz umas 2 lives sobre esse assunto, mas como eu já falei para vocês que eu tô subindo aqui as lives pro IGTV, né? Então acho que é um tema que tá sempre faz parte, né, das nossas necessidades, né, para quem trabalha home office, para quem empreende, né? Agora é o tema do momento, né? Então sejam bem-vindos aí, vocês que estão entrando agora. O tema da nossa live é home office produtivo, né? Eu fiz uma enquete, inclusive, né, para ver qual tema que vocês gostavam mais. E o home office produtivo é sempre um tema que o pessoal pede muito, né? Então a gente sabe que estar trabalhando em home office muitas vezes requer muita disciplina, né? Requer que a gente produza muito em meio a um ambiente que não é um ambiente de trabalho, é a nossa casa, né? E eu queria falar um pouquinho aí, passar um pouquinho da minha experiência. Para quem tá chegando agora, eu sei que chegou bastante gente hoje no meu perfil, né, que veio pela indicação da Thaís. Muito obrigada, Thaís, mais uma vez. Eu me chamo Ana Flávia, eu empreendo há 5 anos e há 5 anos eu trabalho home office, tá? Então eu já passei aí por algumas fases dentro dessa questão do home office. Quando eu comecei a trabalhar home office, eu morava na casa dos meus pais. Depois eu passei a morar sozinha e hoje eu sou casada e espero aí a minha primeira filha, tá bom? Então eu já passei aí por algumas fases no home office. Muitas das coisas que vocês compartilham aqui comigo, de dilemas, de dúvidas, né? De dificuldades com o home office, eu passei ou eu passo ainda. Então eu queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês o que tem funcionado pra mim, tá? Eu sei que pra muita gente o home office acabou se tornando algo meio compulsório, né? Então acabou se tornando algo meio que obrigatório. Nem todos escolheram trabalhar home office. É diferente da minha realidade, eu escolhi trabalhar home office. Até já contei aqui, eu acho que foi na live com a Rafa, quem quiser depois dar uma olhada. Qual é o tema? O tema é home office produtivo. Isso, Ellen. Home office produtivo. Vou falar um pouquinho aí sobre produtividade dentro do home office. É esse o tema. Eu vou aqui deixar aberto para perguntas, tá, gente? Quem quiser fazer perguntas ao longo da live, vai deixando aqui nos comentários que no final eu vou responder, beleza? Então vamos começar logo sobre o assunto, né? Não vamos ficar enrolando. Essa live vai pro IGTV, tá bom? E depois aí vocês me perguntem. Então vamos lá, home office, né? Primeira coisa sobre o home office. Então, primeiro a gente precisa avaliar se a gente gostaria de trabalhar realmente no home office, que é o meu caso. Eu escolhi trabalhar, né, dentro de casa, né? Ou, né, se você tá aqui, tá no home office como uma imposição, né? Então a empresa decidiu, ou então a pandemia levou a esse caminho, né? Então a gente pode encontrar aí vários perfis. Umas pessoas amam, outras odeiam, umas começam dentro do home office com uma expectativa e se veem presas dentro do home office, achando que vai ser uma maior liberdade, e não é, né? Então, isso também acontece muito. Então, é isso que a gente precisa avaliar primeiro. Então, eu gostaria de estar trabalhando desta forma. Uma coisa importante sobre o home office, antes da gente falar sobre produtividade, é que trabalhar em home office não necessariamente significa que você trabalhe dentro de casa. Então, eu acho muito saudável, claro, nesse momento agora, né, de pandemia, de isolamento, enfim, né, que tem um monte de coisa fechada, a gente não é possível fazer isso. Mas uma coisa que eu acho muito saudável para o empreendedor, principalmente aquele que trabalha home office, é se manter ativo em outros lugares. Então, frequentar coworkings, frequentar grupos de empresários. Isso até já falei aqui na live sobre prospecção e vendas, né? Então, é importante que a gente não se feche, né, naquele nosso mundinho, né? Mundinho de ficar em casa. Então, muitos empreendedores, muitos profissionais liberais que trabalham dentro de casa acabam, às vezes, tendo uma experiência negativa
com o home office devido a isso. A pessoa ela meio que se isola, ela se isola no mundinho dela, ela se isola numa realidade, às vezes, caótica dentro de casa, né? Então, é disso que a gente vai falar hoje, tá? Então, segunda coisa, né, além dessa questão de você saber o que você está fazendo dentro de casa, né, por que eu estou trabalhando no home office, é a gente não se isolar, achar que o mundo do home office é aquele nosso mundinho de dentro de casa. Então, é claro que eu, por exemplo, eu sempre trabalhei a maior parte do tempo na minha casa, mas sempre procurei também me manter ativa socialmente. Então, fazer parte de grupos de empresários, frequentar coworking, frequentar eventos de empreendedores, né, frequentar diversos grupos que faz com que a minha experiência no home office não seja uma experiência estressante, seja uma experiência de isolamento. Então, isso é muito importante. Mesmo nesse momento de isolamento que nós estamos vivendo, eu acho muito bacana essa troca de informações entre os empreendedores no mundo online. Então, eu tenho visto muito essas iniciativas, inclusive a Natália do Hello Coworking tem feito algumas iniciativas nesse sentido, né, de grupos de empreendedores que se reúnem por Skype para partilhar suas dificuldades, suas conquistas, seus medos, seus desafios, né, nesse momento, porque as pessoas se sentem sozinhas, né, muitas vezes é difícil, às vezes a gente ter uma família onde todos conhecem os dilemas de um empreendedor, geralmente, sei lá, você é casada, seu marido trabalha numa empresa, ele não partilha das mesmas angústias que você, né, então é difícil, às vezes você não tem com quem conversar, né, sobre esse mundo do empreendedorismo. Quem já tem um cônjuge, né, quem já tem família de empreendedores, vai ser muito mais fácil, mas nem sempre essa é a realidade. Então, você se unir a outras pessoas que estão passando algo parecido é muito enriquecedor, beleza? Então, vamos lá, vamos falar agora sobre produtividade, né, porque o home office também vai chegar um momento que muitas vezes a pessoa olha e fala assim, ou trabalha demais, ou ela vive para trabalhar, né? Então ela acorda, né? E começa a trabalhar imediatamente, ou ela vai dormir também no horário, ela só para no horário de dormir. Então parece que a vida dela virou um trabalho, parece que a vida dela virou um escritório, a casa dela virou um escritório, né? Isso também não é saudável. Ou então a gente vai para o outro extremo, que é aquela pessoa que sabe que está em casa e vai procrastinando, vai fazendo outras coisas e quando viu, não produziu nada do seu trabalho. A pessoa fala assim, nossa, poxa vida, né? Eu era tão produtivo lá na empresa, lá no escritório, lá com os meus colegas, e em casa, assim, não consigo produzir nada, não tenho foco nenhum, né? Então, acontece muito isso também. Então, são dois extremos muito, muito comuns no home office, tá? Às vezes, esses extremos até eles se juntam, né? Apesar de serem extremos, às vezes eles estão muito juntos. Então, a pessoa, ela tem uma rotina muito bagunçada, ela não consegue produzir, ela se sente que ela gasta muito tempo, né? Em atividades que não geram retorno para ela. E é sobre isso que a gente vai falar. Primeira coisa, né? Rotina. Né? Eu sei que para muita gente é difícil manter uma rotina, né? Inclusive para mim, depois que eu fiquei grávida, ficou muito mais difícil manter uma rotina regrada, né? Como eu tinha antes, né? Mas a rotina ela é importante. O que a gente não pode ser escravo da rotina, né? Então eu acho muito importante falar isso também, porque muita gente se perde quando a rotina sai do lugar. Então a pessoa ela meio que ela paralisa, tipo, a rotina saiu do lugar, o cenário mudou, alguma coisa, alguma incerteza aconteceu, a pessoa vai lá e paralisa. Então a rotina, eu vejo muito como um norte, sabe? A gente ter dias para fazer tais coisas, horários, ter horário para comer, ter horário para dormir. Isso é importante, é muito importante, mas é importante também que a gente não seja escravo dessa rotina. Tá? Então a rotina ela serve para nos ajudar, para nos orientar. Então eu gosto muito de planejar a minha semana, né? Então é a forma como eu gosto de trabalhar. Eu até compartilhei aqui com vocês uma série de posts que eu fiz falando sobre essa questão de organização. Então eu não sou uma pessoa que eu acho que tem que ser tudo muito certinho, horários, sabe? Calculados minuciosamente. Não sou, tá? Mas eu acho que ajuda muito trabalhar por blocos, né? Então, acho que ajuda bastante. Intercalar tarefas.
Então, é uma coisa até que a doutora Sâmia fala, né? Que a gente descansa de uma tarefa fazendo outra. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acho que aqui tem muitas mães também empreendedoras que me seguem, né? E eu acho que elas devem se identificar. Então, assim, eu gosto muito de intercalar. Às vezes, uma atividade que me exige muito foco, ou que eu fique muito tempo sentada, eu descanso dessa atividade, às vezes lavando uma louça, às vezes fazendo uma atividade um pouco mais física, né, que me exige um esforço físico maior, porque querendo ou não, essa atividade de esforço físico, ela descansa a minha mente, né, e vice-versa. Então essa é uma forma que eu gosto muito, meio que de intercalar as tarefas, tá? Gosto de trabalhar por blocos, mas intercalando aí o tipo de tarefa. Então, algo mais intelectual com algo mais físico e assim por diante, né? Então, essa rotina, ela pode ser mais flexível, não tem problema, eu acho que é o ideal, inclusive. Se a gente fica preso a uma rotina muito engessada, a gente se esquece das prioridades. E aqui, até eu gostaria de falar aqui um pouco sobre prioridades com vocês. Tem até no livro da Virtude da Ordem, um livro da Quadrante. Eu até indiquei o livro da Constância, da Quadrante. Eu queria também indicar também o da Ordem também, que calha muito bem com esse tema, tá, que a gente está falando hoje. Sobre as prioridades, né, eu gosto muito de separar as prioridades da seguinte forma, né? Um tempo primeiro para Deus, né? O segundo para sua família, terceiro para você, né? Claro, a gente também coloca aqui o trabalho, mas assim, a gente tem que ter essa ordem, essa hierarquia muito clara, né? Senão a gente acaba caindo muitas vezes, né, naquela coisa, ou a pessoa ela trabalha sem pensar, tipo, de uma forma automatizada. Isso acontece com muita gente, a pessoa ela vai trabalhando de uma forma automática, ela não sabe por que ela trabalha, ela não sabe por que ela realiza aquelas atividades, ou então a pessoa não consegue parar na hora devida, e todo o resto da vida dela acaba sendo atropelado pelo trabalho, né, e nem sempre é um trabalho que agrega, né, isso é importante a gente pensar também. É um trabalho que agrega, aquele trabalho que produz realmente, né? Que vai trazer... Agora, tem coisas que a gente faz no automático que muitas vezes ou é falta de habilidade nossa, então é falta da gente ir lá, às vezes, da Google, assim, de usar uma ferramenta que facilite a nossa vida, né? E eu vejo muitos empreendedores pecando nessa parte, inclusive, nessa parte técnica, fazendo processos, assim, manuais, que um software que você conhece, uma ferramenta, às vezes, que faz isso para você, né? Ou então gastando horas intermináveis com reuniões, né? Super demoradas, né? Que poderiam ser resolvidas com um e-mail bem redigido. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, sabe? De otimizar o nosso tempo. Até me perguntaram esses dias, me falaram da procrastinação, né? Eu falo que o remédio para procrastinação é corda no pescoço. Não tem jeito, quanto mais tempo a gente tem livre, mais a gente vai procrastinar, porque a gente sabe, o nosso corpo, ele foi feito para poupar energia, nosso corpo vai ficar poupando. Agora, quando você tem muitas coisas para fazer, muitas responsabilidades, inclusive além do trabalho, eu até compartilhei aí com vocês que eu procrastinava muito quando eu morava com os meus pais. Eu já só tinha aquela atividade, né, que era trabalhar na Laço Criativo. Então, eu trabalhava o dia inteiro, tipo, eu começava cedo, relativamente cedo, ia até tarde, mas esse tempo enorme de trabalho, né, então eu poderia falar, eu trabalho 12 horas. De coisa produtiva mesmo, era no máximo, 3, 4 horas por dia. O resto, gente, era assim, eu vou ver referência. Aí dispersava, WhatsApp, várias abas abertas, era todas aquelas coisas que acabam dispersando. Mas por que eu procrastinava tanto? Porque eu não tinha outra responsabilidade. A minha responsabilidade era trabalhar, né? Então eu tinha lá muito tempo livre. Então eu ficava muito tempo, e de produção mesmo, de tempo produtivo, era pouco. Então é importante a gente ter isso em mente quando a gente tá no home office, né? Então, ter horário para começar e para terminar não quer dizer que você vai, tipo, nossa, eu tenho que ser exatamente, né? Como se eu fosse bater um ponto. Não é isso. Mas você precisa começar o seu trabalho tendo em mente um tempo que você vai terminar. Sabe? Você tem que colocar uma certa meta, um certo limite também, né? Tanto para começar quanto para terminar.
tá? Senão, o que acontece muitas vezes? A gente acaba sendo atropelado, né? Atropelado aí e isso daí vira uma bola de neve. Então, dois extremos que eu não gosto, é o extremo da desordem e do engessamento da rotina, tá? Dentro do home office. Eu acho que são duas coisas que prejudicam muito o home office. Importante também, quando a gente trabalha home office, é a gente ter uma espécie de rotina matinal e noturna. Rotina matinal, as pessoas elas meio que confundem com aquelas coisas meio coaching, de você, nossa, ter 2 horas para você ficar pensando nas suas metas, nas suas afirmações pessoais. Não é nada disso. É que você consiga tomar um café da manhã. Eu já vi muito empreendedor que toma café da manhã já na mesa de trabalho. Já vi o pessoal que, tipo, nem toma café da manhã, tipo, já começa já lendo e-mail, respondendo o chefe, já começa no olho do furacão. Eu não acho saudável isso a longo prazo, sabe? Eu acho que pode acontecer, claro que pode. A gente pode acordar um dia e ter lá milhares de coisas para fazer, uma urgência, mas isso virar a sua rotina, a rotina ser almoçar em frente ao computador, né? Isso é muito comum, principalmente pessoas de tecnologia, design, marketing digital. O pessoal, assim, come em frente ao computador, o pessoal não tem hora para comer, não se senta à mesa, não prepara a sua comida. Isso é muito sério, isso aí acaba afetando muito a nossa saúde mental. Não é à toa que tem tantas pessoas que têm problemas psicológicos, transtornos psicológicos quando começam a trabalhar no home office. Porque elas acabam vivendo uma vida assim meio paralela, né? Então, importante isso também. Eu vou falar também um pouquinho dos inimigos de uma boa rotina, tá? Que eu acho que é importante a gente falar. O primeiro deles, né? O perfeccionismo. Então, uma coisa que paralisa muitas pessoas, né? Essa questão do perfeccionismo. E dentro do home office, a gente muitas vezes vai se deparar com questões às vezes que envolvem essa questão do perfeccionismo. Então eu só começo a trabalhar quando... E isso eu digo, eu tenho muito disso. Eu só começo a trabalhar quando a minha casa estiver arrumada, né? Eu tenho disso. Eu falo, até hoje ainda não consegui me livrar ainda dessa mania, né? Então assim, só que eu gosto de começar a trabalhar quando minha casa tá arrumada. Se minha casa estiver desarrumada, eu não consigo trabalhar. Se a louça estiver suja na pia, eu não consigo trabalhar. Isso é muito comum, né? E a gente precisa se livrar disso. Não é que a gente vai viver na desordem, não é isso. Mas a gente precisa entender que existem hierarquias. É aquela questão da prioridade. Então, muitas vezes, a prioridade vai ser entregar realmente um trabalho e depois você lava a louça, depois você arruma um negócio. Entendeu? Então, assim, esse perfeccionismo dentro da rotina, a gente achar às vezes que... e aí também vem muito essa questão da comparação, porque a gente acaba vendo as pessoas no Instagram e, óbvio, ninguém vai ficar postando fracasso, gente. Não esperem que as pessoas... Eu vejo muita gente cobrando, né, das pessoas que são influencers, das pessoas que ensinam, que ajudam, enfim, que acabam trabalhando aqui a vida nas redes sociais, compartilhando suas rotinas. E é muito comum as pessoas ficarem falando assim: mas você só posta coisa boa da sua vida. Você não posta os perrengues. Gente, ninguém em sã consciência vai postar fracasso. Ninguém, gente. Isso aí é coisa de gente que gosta de ficar, ganhando ibope, se sentindo passando por coitadinho, sabe? Não caiam nessa, não fiquem querendo ver o fracasso dos outros para você poder se sentir melhor. Sabe, ninguém precisa postar a louça suja, a casa bagunçada, a fralda suja do filho. Não tem necessidade. Todo mundo sabe, toda pessoa adulta, pelo menos, né, madura, pelo menos que seja minimamente madura, sabe que a vida não é perfeita, mesmo que você não poste aqui, né? Óbvio que você tem coisas que a gente não vai postar aqui mesmo, sabe? E não adianta querer ficar, falta vida real, falta empreendedorismo real, falta não sei o que real. Gente, vida real é o dia a dia. Isso aqui é um recorte da realidade. O que a gente vê aqui no Instagram é um recorte da realidade, né? Então, assim, não caiam nessa, sabe? Todo mundo tem perrengue, todo mundo tem dificuldade, né? E não tem essa, que pra fulano é fácil, pra mim que é difícil. Não, pra todo mundo vai ter as suas dificuldades, suas facilidades, né? Então, assim, esqueçam isso, beleza?
Outra coisa também que acaba sendo aí um impeditivo, né, na nossa produtividade no home office, né? O orgulho, né? O orgulho, aquele medo de delegar. Principalmente quando a gente começa a crescer, né? Então, muita gente começa a crescer nos seus negócios e começam a aumentar as responsabilidades, obviamente. E aí que o bicho pega, né? A gente precisa fazer uma decisão, né? Ou a gente se sobrecarrega ou a gente aprende a delegar. Isso é uma coisa que eu aprendi muito, tenho aprendido muito, não é uma coisa que eu super domino, não é uma arte que eu domine ainda, mas é uma coisa que eu tenho aprendido muito, né, depois que eu fiquei grávida, enfim, né, depois do casamento, inclusive, de me permitir delegar, sabe? Isso é muito importante, porque ninguém cresce sozinho. Então, muita gente fica segurando, às vezes, coisas que a gente nem tem tanta habilidade para fazer. Né? Então, a gente não precisa ser bom em tudo. Isso é uma coisa que eu falo aqui pra vocês. Então, a pessoa chega e fala assim, mas eu não sei vender, eu sou ótima. Chegou até esses dias essa pergunta aqui na caixinha. Eu sou ótima confeiteira, mas eu não sei vender. Não tem problema, né? Então, ou você encontra um sócio que saiba vender, né? E você faz uma sociedade com essa pessoa, né? Ou você contrata alguém que saiba vender, ou você aprende a vender, né? Não tem por que a gente ficar tentando controlar cada processo, né? Então, isso é tanto para a vida profissional, né? Como para a vida pessoal também. Né? Então, é importante a gente ter isso em mente, a gente não querer controlar tudo, né? Eu sei que é difícil para muita gente, para mim é difícil abrir mão, né? Desse controle geral. Às vezes a gente acha que só a gente vai fazer um bom trabalho, né? Que as pessoas não sabem. E é muito pelo contrário. Eu acho que essa questão de delegar, muitas vezes vai agregar valor e qualidade para o seu produto e para o seu serviço. Porque as pessoas trazem suas bagagens, trazem suas experiências. Então, não tenham medo de delegar, sabe? Não tenham medo de crescer, né? E envolver pessoas no seu negócio, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa também que atrapalha o home office, que a gente precisa aprender, é ter clareza dos processos. Então, assim, você precisa entender todos os processos da sua empresa. Então, estudem isso. Isso é uma coisa que eu falo sempre, quase todas as lives. Então, estudem marketing, estudem finanças, estudem comercial, estudem todas as áreas que envolvem o seu negócio, porque isso vai ser muito importante na tomada de decisão. Então, não necessariamente você precisa fazer tudo, né? Então, você não precisa... você pode estudar o jurídico, por exemplo, tudo que envolve direito, mas você pode delegar os seus contratos para uma assessoria jurídica que faça isso com expertise, não tem problema, né? Mas você precisa saber os fundamentos daquela área para você poder, pelo menos, né, ter um discernimento se aqueles profissionais que você está contratando são bons ou não. Então é importante que a gente conheça todas as áreas que envolvem a nossa empresa. Um outro inimigo aí do home office, né, é a questão também orgânica do nosso corpo, né? Então eu queria falar um pouquinho disso também, porque eu acho que também é importante, né? Então a questão do nosso corpo e a questão do ambiente, tá? Então a gente já falou um pouco dessa questão mais administrativa, vamos dizer, né? Dos processos da empresa e tudo mais, mas eu quero também falar um pouquinho do ambiente do nosso corpo, tá? Primeiro, do nosso corpo. Foi uma coisa até que eu falei essa semana a respeito de me sentir mais disposta. Quando eu comecei a fazer home office, eu ficava muito tempo sentada, né? Então, eu ficava muito tempo sentada, horas sentada, uma rotina bem sedentária. Então, eu acabei encontrando a low carb, né? Então, até contei pra vocês essa semana. Então, pra mim, fez muita diferença ter mudado a alimentação. Muita diferença. Então, assim, é o combo, né? Alimentação mais exercício físico. Muitos empreendedores que trabalham home office negligenciam essa parte. Então, acabam vivendo uma vida sedentária e uma vida com hábitos não saudáveis, né? Com hábitos ruins. Isso impacta diretamente na nossa produtividade. Não tem jeito. A gente pode inventar de, sei lá, tomar energético, tomar, assim, panturrar de café, de cafeína, sei lá. Mas o nosso corpo vai sofrer e isso vai impactar na nossa produtividade, não tem jeito. Então,
uma coisa que eu gosto muito de enfatizar é essa questão orgânica, né? Essa questão física, que muita gente negligencia. Então, quando a gente fala de home office produtivo, a gente fala de pessoas bem dispostas, né? Então, pessoas bem dispostas, elas precisam colocar bons combustíveis. É como se a gente fosse carros, né? Vou dar um exemplo até que o Nuno Cobra dá naquele livro A Semente da Vitória, né? Ele fala assim: se a gente coloca combustível adulterado no carro, ele vai parar uma hora, né? Ele vai dar problema. A mesma coisa é a nossa alimentação. E aí acontece com a gente, né? Então, falta de foco muitas vezes, né? Problemas aí com produtividade, problemas de ansiedade, irritação, né? Tudo isso tem muitas vezes, né? Tem a ver com a nossa alimentação. Então, para mim, a alimentação e a produtividade são coisas muito próximas, assim, muito interligadas mesmo, apesar de parecer coisas, assim, totalmente opostas. Então, assim, valorizem isso, valorizem a alimentação, tenham uma rotina, nem que seja, assim, de fazer um pequeno exercício, um pequeno alongamento, isso já ajuda muito mesmo, tá? Então, aproveitem bastante esse tempo em casa para comer melhor, para se exercitar um pouquinho, sabe? Vai fazer muito bem para vocês. A ergonomia do ambiente também ajuda muito. Então, assim, ter um ambiente de trabalho que seja ergonomicamente bom. Então, uma mesa que o seu computador esteja na altura dos olhos. Inclusive, eu já fiz aqui uma live com a Carol. Eu não sei se ela tá assistindo hoje, mas ela é TO, terapeuta ocupacional, e a gente falou sobre isso, sobre essa questão ergonômica, né, do ambiente de trabalho, que também é bem importante para a questão da produtividade, né? Então, você ter uma boa cadeira, ter as costas bem alinhadas na cadeira, uma boa postura durante o trabalho, tudo isso ajuda a gente manter aí a nossa produtividade bem, né? A nossa produtividade alta. Então, aproveitem bastante isso. Outra coisa também sobre o ambiente. Então, ter um ambiente ordenado para trabalhar. Então, eu já vi muita gente trabalhando no meio do caos, aquelas pilhas de papel enorme, né? Lixo, coisa velha, resto de comida. Gente, isso daí atrapalha o nosso foco, atrapalha a nossa produtividade. Então, assim, tenham poucas coisas na mesa e coisas que vocês realmente usem, né? Então, não fica acumulando coisas, né, em cima da mesa. Então, acumulando coisas inúteis, né, papelaria velha, né? Então, isso ajuda muito também, tá? Então, no home office, valorizem um ambiente limpo, né? Então, assim, não deixem acumular sujeira na mesa de vocês, né? Isso tudo ajuda bastante. Além da questão do lixo físico, também tem o lixo digital, que até foi uma coisa que eu já falei aqui também em live, sobre essa organização digital, né? Então, a gente fala muito da limpeza física, mas também ter os nossos arquivos estarem organizados, nossa área de trabalho do computador ter poucos arquivos, a nossa caixa de e-mail ser ordenada. Tudo isso vai ajudar também que os processos fluam, né, de uma forma mais limpa, né, mais direta, né, fluam bem. Então, vai poupar também muitas horas de trabalho. Muito do que a gente faz, né, infelizmente o brasileiro tem uma produtividade tão ruim porque passa muito tempo com coisas inúteis, né? Então, assim, caçando um e-mail, caçando um arquivo, porque não existia, né, uma organização desses arquivos, né? Não existia uma arquitetura da informação. Então, trabalhem bastante isso. Deixa eu ver aqui. Vou falar um pouquinho de aplicativos, né? Então, depois vocês me perguntem aí o que vocês quiserem saber. Mas falar um pouquinho de aplicativos, eu já falei hoje, tem um post aqui falando sobre essas ferramentas que ajudam no home office, mas como o nosso tempo a gente já tá passando já quase dos 40 minutos na nossa live, então eu vou falar um pouquinho dos aplicativos. Aplicativos que ajudam, né, no home office. Eu gosto bastante do To-Do List, né, que é um aplicativo que você coloca e faz tipo um checklist. Isso é ótimo para coisas diárias, quando você precisa colocar tudo o que você precisa fazer no dia, meio tudo junto e misturado. Eu gosto muito de usar
quando eu tenho várias coisas para fazer, entre a casa, entre o meu trabalho, entre compromisso fora, entre coisas pessoais, então, e principalmente quando a gente quer adquirir um hábito também, né? Então, ajuda bastante, né? Então, vai lá e marca o dia todo. Para a semana, eu gosto muito de usar o planner, que eu consigo abrir e ver a semana inteira. Então, eu planejo a semana inteira, né, o que eu preciso fazer, e aí eu vou marcando conforme eu vou fazendo, mas eu tenho uma visão geral. Tento equilibrar os dias, né, não deixar nada muito sobrecarregado em algum dia, e aí quando eu tenho algum compromisso fora, eu meio que bloqueio a agenda naquele horário. Então, se eu tenho uma consulta, por exemplo, de manhã, eu tento bloquear toda a minha agenda de manhã, para poder trabalhar à tarde. Eu faço outras coisas de manhã que aí não precisam da pontualidade, né? Porque se atrasar alguma coisa, eu consigo atender. Então, é bem legal por isso. Para quem tem problema com procrastinação nas redes sociais, né? Então, isso é muito comum mesmo para quem trabalha home office, porque é aquilo, né? A gente não tem um chefe no nosso pé. Né? Então, a gente tem lá o Instagram, várias pessoas compartilhando coisas legais, né? Então, a gente acaba, às vezes, ficar rolando a timeline, né? Do Facebook, do Instagram, enfim, loucamente, né? E acontece que isso é um ralo de tempo, muitas vezes, né? E aí a gente precisa também diferenciar, né? Se a gente está produzindo conteúdo, é tempo de trabalho. Se a gente está consumindo conteúdo desenfreadamente, né? Ou então tem gente que não consegue sair, tipo, a pessoa fica lá horas e horas naquele negócio de passar na timeline e não consegue sair. Tem um aplicativo chamado Forest, que é um aplicativo lá da florestazinha, que você bloqueia o seu celular por um tempo. Então, sei lá, você quer focar 1 hora do seu dia para fazer, sei lá, uma faxina na sua casa. E aí você deixa lá o Forest, coloca lá 60 minutos e você vai fazer suas coisas. Ele vai ficar lá crescendo uma árvorezinha durante esse tempo e você consegue fazer suas coisas sem distrações. Por que eu gosto desse aplicativo? Porque muitas vezes é meio automático, sabe? A gente tá acostumado a pegar o celular, a gente lembra de uma coisa. Eu começava às vezes a fazer um negócio, sei lá, começava a arrumar uma coisa na cozinha. Aí eu, ai, nossa, eu não respondi fulano. Nossa, fulano deve estar esperando uma resposta. Aí eu vou lá e pego o celular. Quando eu vejo que tá no Forest, eu já paro. Eu já falo, não, peraí, não, eu tô infringindo aqui a regra que eu mesma criei, né? Então eu gosto bastante de usar o Forest para isso. Uma coisa também que ajuda muito, aí não é um aplicativo, mas uma técnica. Inclusive tem um post aqui, depois eu vou compartilhar lá nos stories, para quem não viu ainda, é sobre a técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro, ela merecia uma live à parte, porque é uma técnica muito boa para concentração, principalmente para quem trabalha muito com foco. Eu vou deixar depois o post aqui para quem quiser, mas existem alguns aplicativos que fazem o trabalho do cronômetro do Pomodoro, tá? É uma técnica que você trabalha 25 minutos, descansa 5, 25, 5. Depois de 4 pomodoros, você vai descansar 15 minutos. É muito boa para quem precisa trabalhar com foco, para quem precisa produzir em pouco tempo. Vocês vão ver que o tempo de vocês vai render bastante utilizando a técnica do Pomodoro. E o que eu acho legal é que você não fica desgastado, né, mentalmente, quando você trabalha no Pomodoro, por conta desses descansos, né, que ele oferece. Além disso, para quem tem dificuldade de acordar cedo, né, ou precisa acordar cedo, enfim, né, tem o Sleep Cycle, que é um aplicativo que ajuda bastante também. Se é que depois que eu fiquei grávida, nem o Sleep Cycle anda funcionando comigo, mas enfim, testem, porque por muito tempo o Sleep Cycle funcionou. Depois que eu fiquei grávida, o negócio desandou por aqui. Mas testem o Sleep Cycle. Google Agenda, para quem gosta de agendas eletrônicas, o Google Agenda é muito bom, é uma ferramenta muito boa. E o rastreador de hábitos. Então, às vezes você quer adquirir um hábito, então, sei lá, quero adquirir o hábito de, sei lá, de trabalhar de fazer sei lá, organizar os meus arquivos todo dia de manhã. Você vai baixar um rastreador de hábitos ou enfim, vai ter um aplicativo, né? Tem vários aplicativos de rastreador de hábitos. Você pode imprimir também um rastreador de hábitos.
E aí você vai marcando durante 30 dias, né? Isso é legal que acaba criando realmente, né, aquele hábito que você quer. Se você não quiser ter um rastreador, o alarme do celular também ajuda bastante. Inclusive, esses dias eu tava sem o hábito de descongelar carne, né? Cada dia descongelava a carne, tirava a carne do freezer num horário. E aí eu falei pro meu marido assim, vamos colocar um alarme todo dia, 21 horas, pra aparecer lá que a gente precisa descongelar a carne. É impressionante como já vai criando o hábito. A gente já tá criando o hábito de descongelar a carne todo dia à noite. Então, no outro dia não tem surpresa, né? Ai, nossa, não descongelamos carne, já tá perto do almoço. Então, essa questão de criar um hábito, né, é muito da gente programar mesmo, da gente não tentar confiar tudo na nossa memória. Isso é muito importante também, né? A gente às vezes fica tentando gravar tudo, por isso que é tão importante ter a agenda, né? Então a gente ter algo que a gente possa confiar. Deixa a nossa memória para coisas que requerem um raciocínio, né? Algo mais elaborado. Essas pequenas coisas, né? Esses lembretes, a gente precisa centralizar em algum lugar, tá bom? Então, sobre esses hábitos, né? Então, aqui continuando sobre esses hábitos, eu queria falar também sobre alguns hábitos que ajudam muito também a gente ter um home office mais produtivo. Então, alguns hábitos legais que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é o hábito de leitura, né? Isso ajuda muito, porque acaba desfocando, principalmente se você trabalha com computador. Então, o hábito de leitura, de ter leituras sistematizadas, né? Então, assim, sistematizadas que eu digo assim, todo dia ler um pouquinho, mesmo que seja, sei lá, 5, 10 minutos, né? Fazer uma leitura produtiva sobre algo, às vezes, que nem tem a ver com trabalho. Isso traz uma leveza muito grande para nossa vida, né? Então, tem gente que só lê coisas de trabalho, só se interessa por coisas relacionadas ao trabalho. E aí, a casa vai ficando como se fosse um escritório. Parece que você não tem casa. Parece que tudo se resume àquele trabalho. Então, tem um momento de leitura. Que seja 10, 15 minutos, não tem problema. Mas tenham esse hábito, né, de fazer boas leituras. O hábito do exercício físico, que a gente já falou já. Então, vou só reforçar. Manter a boa aparência em casa. Isso é muito importante também. Eu vejo muitas mulheres, né, que entram no home office e meio que elas entram numa crise, sabe? Entram numa crise depois de um tempo, porque elas se sentem que elas não são mais mulheres, elas se tornaram, sabe? Parece que a vida é meio achatada, meio cinzenta. E por quê? Ela se arrumava, ela se sentia bonita, ela se sentia mais mulher quando ela trabalhava fora. Ela começa a trabalhar home office, ela trabalha de pijama, ela trabalha de qualquer jeito, ela vê no Instagram mulheres super arrumadas, super maquiadas, e ela tá lá com aquela cara de lençol. Tá lá com aquela cara de lençol. Então, assim, se arrumem pra trabalhar em casa, sabe? Claro, ninguém precisa ficar montada, sabe? Montada no salto, com uma roupa super, né, emperequetada, cara cheia de reboco, né? Não precisa disso, mas assim, se arrumem, tenham cuidado, sabe? Esteja de uma forma que se você precisar fazer uma call, você não vai passar vergonha, sabe? Tem gente que passa o dia, sabe, não tira nem o pijama, sabe? Não penteia o cabelo, sabe? Não tem o cuidado básico, sabe? Isso faz muito mal pra nossa autoestima. E aí muita gente vai chegar e falar assim, mas pra mim não funciona home office. Home office pra mim não funciona. Aí você vai ver a pessoa trabalha de pijama, a pessoa trabalha, sabe, de qualquer jeito, não tem cuidado nenhum. Às vezes, nem higiene básica tem, às vezes, o cuidado, sabe? Esses dias eu tava vendo uns comentários, assim, até no Facebook. E uma menina colocou assim, eu só tomo banho no final do dia porque meu marido cobra. Gente, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Como que a pessoa chega a esse ponto e acha normal? E tinha várias, assim, aplaudindo aquilo, sabe? Falo, gente, como pode, sabe? A pessoa chegar nesse ponto e achar que é normal, sabe? Não é normal, gente. Então, uma boa aparência, você está apresentável,
né? Está com uma roupa confortável, porém apresentável, está, sei lá, passa uma maquiagenzinha, um corretivo, sabe, nos olhos, passa um hidratante labial, passa um rímel, não custa nada, a gente faz isso pra gente trabalhar com outras pessoas, que às vezes que não tem nenhum vínculo afetivo com a gente, e às vezes a gente vai passar o dia com as pessoas que a gente ama de fato, às vezes nosso marido, os nossos filhos, enfim, né, e a gente não tem coragem de passar um batom, porque a gente acha que é besteira, né? Quando na verdade a gente deveria se arrumar, né? Para deixar a vida do outro melhor, né? A gente fica, até o nosso humor melhora quando a gente tá perto de gente bonita, né? E bonita não é bonita, nossa, porque nasceu bonito, com uma aparência, nossa, fora do comum, não é isso. Mas quando a gente tá perto de pessoas que se cuidam, né? Que se cuidam, que cuidam dos outros. E a gente precisa estar se sentindo bem, tá? Então isso é bem importante até para evitar que nesse momento de isolamento a gente entre aí nessas doenças psicológicas que são tão comuns nos dias de hoje. Então, cuidem disso, né? Ter bons parceiros para contar, né? Também isso é muito importante. Então, criem a rede de apoio de vocês dentro do empreendedorismo. E quando eu falo criar rede de apoio, não é essa palhaçada de querer sugar dos outros. Não é isso, gente. Não é isso. É a gente poder ser rede de apoio para os outros, né? E poder contar com outras pessoas, né? Então, a gente se dispor. Então, faz uma lista de pessoas, né? Então, se você se sente sozinho nesse meio, né, de empreendedorismo, você tem sentido dificuldades nesse sentido, faz uma lista de empreendedores que você gostaria de manter uma conexão, que você gostaria de manter contato, né? Chama essa pessoa no WhatsApp, agenda uma call com ela rápida, claro, a gente não vai ficar tomando tempo de ninguém, mas conversa com ela, pergunta como que tá sendo os negócios agora nesse momento, né? De pandemia, e crie um hábito de fazer isso sempre. Então, oi fulano, tudo bem? Como que eu posso te ajudar, né? Ouve também o outro, não é ficar só sugando, falando de si, tentando empurrar, vender, né? Não é isso. Mas observem isso, né? Ter bons parceiros para contar. Isso é muito importante, gente. Tenham bons parceiros. Porque quando a gente precisa, numa necessidade, isso vai fazer muita diferença, tá? Aprendam a se planejar, né? Então isso é muito importante também dentro do home office. Então, hábitos que sempre ajudam a gente ter um planejamento, a gente não viver no automático, que a gente falou lá no começo da live. Então, aprendam principalmente a se planejar para falha, né? Então, deixar os prazos bem definidos dentro do home office. Então, quando você dá um prazo para o cliente, dá um prazo sobrando, tá? Então, assim, não dá um prazo muito apertado, que se acontece um imprevisto, e imprevistos acontecem, principalmente para quem tem filho, né? Que a gente sabe que as coisas não são super bem calculadinhas, certinhas, porque a criança demanda. Então, dê um prazo sobrando, seja realista com os prazos, né? Faça um planejamento para você falhar também, tenha um plano de contingência. Muitos dos erros que acontecem em empresas, muitas das falhas de processo, elas são muito frequentes. Tá sempre acontecendo aquilo, sabe? Tá sempre acontecendo a mesma coisa, né? E a gente não retifica isso, a gente não muda isso, a gente não melhora isso. Então, planejem-se também para falhar, né? Quando eu falhar nesse sentido, o que eu vou fazer? Né? Então já comecem a pensar também. Pensem também no que pode dar errado. E aí você já começa a se preparar. Ou então você já pode ir se preparando para que nada dê errado, mas se acontecer, você já tem um plano de ação. Né? Isso é muito importante, porque muita gente paralisa porque não tem essa visão de pensar lá na frente, né? De pensar no que pode dar errado, ou então vive sempre assim com medo de qualquer incerteza. Isso foi uma coisa que pegou muito agora nesse momento. As pessoas ficam se apegando a estabilidades. Então, se sai um cliente, o mundo acaba. Se um serviço, sei lá, não consegue mais oferecer, o mundo acaba. E na verdade não, gente. A gente tem que olhar pra frente. Assim, aquela história do continue a nadar, sabe? É isso. E aqui eu queria terminar essa live, né? Eu vou abrir pra dúvidas agora. Com aquela frase que eu postei essa semana, né? Disse que seja produtivo e não ocupado, né? Então, mais importante do que
ter o dia todo ocupado, né? A gente ostenta às vezes isso, né? Nossa, eu trabalho tantas horas por dia, vida de empreendedor não é fácil, a gente gosta de falar, né? De todas as dificuldades que envolvem o empreendedorismo, e realmente não é fácil, mas também a gente tem que entender que dá para ser mais leve, né? E muitas das vezes que isso não se torna leve é falha nossa e a gente precisa aprender com isso, tá? Então, mais importante do que passar o dia ocupado é ter um dia produtivo, né? Dentro da sua casa, ou seja no escritório, ou seja no coworking, não importa, né? Que essa liberdade do home office possa trazer pra gente muito mais produtividade, não nos tornar mais escravos de nós mesmos, tá? Então era essa a mensagem que eu queria passar na live de hoje. Agora eu vou ler as perguntas de vocês, tá bom? Então quem quiser deixar aí suas dúvidas, eu vou responder. A gente tem 10 minutos para responder. Deixa eu pegar aqui. A Kelly falou assim: estou sentindo isso também. Comecei a atividade física, falta me livrar do glúten. Essa questão do glúten faz muita diferença. O glúten, ele meio que inflama o nosso corpo, né? Então, glúten, o açúcar, né? Claro, a gente não precisa fazer uma dieta mega restritiva, né? Mas no nosso dia a dia, né, tem que ser exceção, né? Glúten, açúcar tem que ser exceção e não a regra. E faz muita diferença para nossa produtividade, para nossa disposição, para os nossos relacionamentos interpessoais. Faz muita diferença mesmo. Deixa eu tomar uma água, gente. Caracol Cabana, festa do pijama. Eu sou assim, acabo não sendo produtiva por querer ter tudo certo antes de começar a trabalhar. Isso é um problema. Eu também tenho muito disso. Tenho tentado me livrar disso também, mas eu sei que é um perfeccionismo que muitas vezes nos atrasa, né? Então, assim, o perfeccionismo nunca é bom. O perfeccionismo, ele muitas vezes é um pretexto para preguiça. Então, até o pessoal fala assim, é um defeito chique, né? É um defeito que o pessoal fala nas entrevistas de emprego, né? E, na verdade, o perfeccionismo é uma forma da gente camuflar nossa preguiça. Pode ver que todo perfeccionista é preguiçoso no final. Tipo, ele vai querer tudo perfeitinho, não entrega nada, não faz nada. Ele quer sempre chegar no topo sem arranhão nenhum. Então, livrem-se disso, gente. Olha, perfeccionismo é um negócio assim que só atrasa a gente. A gente fica esperando aí que as coisas sejam perfeitas, muitas vezes se comparando com realidades que não fazem parte da nossa vida. Dani, mas tem fases que precisamos trabalhar muito, é verdade. Tem fases que a gente vai trabalhar mais e menos, é assim mesmo. Empreender é muito também de fases mesmo. Isso é uma coisa que você falou aqui que eu não falei na live. Mas existem fases, tem momentos que a gente vai trabalhar muito, outros a gente vai ficar mais equilibrado. E é sempre assim. O que não pode, o que eu vejo, não é nem que não pode, mas o que eu não acho saudável é a gente fazer uma bola de neve, né, de uma forma de viver caótica. Eu não acho que seja normal viver no caos, sabe? Que a gente tenha que se conformar com o caos, que a gente tenha que se conformar com uma vida assim, sabe? De tudo sendo atropelado. Isso eu acho que não. Eu acho que quando a gente tá vivendo dessa forma, a gente precisa recalcular a rota, sabe? Ver o que tá errado, ver se dá pra delegar, ver o que dá pra fazer, né? Ver o que dá pra melhorar. De repente é uma coisinha boba, assim, é uma alimentação que a gente muda, é uma coisa que a gente delega, são detalhes, sabe? Mas eu acho que tem que recalcular a rota, sim. Esse é o problema, né? Mas as fases, elas exigem mesmo, às vezes, umas fases mais e outras menos, né? De trabalho. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Rafa Cerqueira, faz toda a diferença. Temos mais disposição para trabalhar, com certeza. Acho que eu estava falando até de aparência física, né? Isso é muito importante mesmo, gente. Sim, cuidem da aparência de vocês dentro do home office. Isso é sério, isso é uma questão até psicológica. A forma como a gente se enxerga dentro do home office vai dizer muito sobre a nossa produtividade. Kelly, como dividir o dia? Eu estudo meu nicho, tenho as tarefas de casa e tenho que aprender sobre o Instagram e marketing digital.
Então, você vai ter que dividir aí o seu dia, né? Não queira fazer tudo de uma vez, né? Você tem aí tarefas muito macro, né? Estudar o seu nicho, né? Estudar o seu nicho é algo muito abrangente, né? Divida essas tarefas. Então, estudar o nicho. O que é estudar o nicho? O que você está fazendo? Eu tenho que ler tais artigos, eu tenho que fazer tais pesquisas, eu tenho que fazer, sei lá, tal curso. Divida isso, né? Não coloca essas atividades macro, porque isso daí não quer dizer nada. Estudar marketing digital é um negócio muito abrangente, né? Então, assim, estudar marketing digital pode ser fazer um curso, né, na Udemy de 10 horas, como pode ser fazer um MBA, né? Então, assim, divida isso, né, essas tarefas macro em pequenas coisas para você fazer diariamente. E aí você tem que saber quanto tempo você vai gastar e aí você pode dividir dentro das suas tarefas diárias, mas seja muito específica, tá, nas suas tarefas. Então, hoje eu vou fazer aula tal, hoje eu vou fazer, sei lá, eu faço novo mercado, por exemplo. Então eu vou fazer uma aula por semana do novo mercado. Eu vou criar conteúdo para minha semana. Então, eu vou gastar lá, sei lá, vou passar a tarde da terça-feira criando conteúdo para o meu Instagram. Então, sejam específicas nas tarefas de vocês, tá bom? A hora passa rápido demais? Pois é, que a gente tem muitas atribuições, né? E isso que eu te falo, acho que foi você mesmo que perguntou esses dias, né? Eu falei, a nossa vida tá fácil ainda, né? A gente é recém-casada, né? Tá tudo muito fácil, né? E aí, quando eu lembro das minhas amigas que têm filho, eu falo assim, eu não posso reclamar, não. Não posso reclamar, não. Então, é só questão de organizar mesmo. Parar de perder tempo, às vezes, com coisas, né, que não trazem aí, não agregam valor, né? E ser muito específica no nosso planejamento, tá? Home office de mãe é difícil, sou artesã de papelaria criativa e tenho que dar conta de criança, casa, comida e encomendas, me virar nos 30, eu imagino. Na verdade, eu evito falar muito sobre produtividade, assim, para as mães, porque eu não tenho nenhuma experiência ainda, né? Minha filha ainda tá no forninho, né? Então, quem sou eu para falar para as mães, né? Não sou ninguém. Mas eu penso que é possível, porque a gente conhece várias mães aí que a gente não diz que dá conta, porque eu acho que isso é muito relativo, né? A gente fala assim, fulana dá conta de tudo, né? Parece uma ilusão. Mas eu acho que é possível, sabe? Eu acho que é possível. Acho que o empreender no lar, eu acho que é algo muito inerente à história feminina, sabe? Eu falei disso até acho que na live com a Rafa. Né? A humanidade, na história da humanidade, a gente vê as mulheres sempre trabalhando, né? Essa história de mulher dondoca, mulher sem fazer nada, mulher que tem até muitas meninas criam essa ilusão, né, na juventude, né, na adolescência, e até mesmo até mais velhas, assim, né, meninas solteiras criam aquela ilusão, eu vou ser rainha do meu lar, né, uma coisa meio romantizada mesmo, né, como se não precisasse trabalhar, né. E é uma coisa que eu sempre pensei a respeito e eu acho que a gente não pode ter essa mentalidade, sabe? A mulher de Provérbios 31, né? Que eu acho que é uma referência muito boa e muito atual, muito antiga e muito atual, né? É aquela mulher que ela trabalha, que ela cria seus filhos, que ela delega também, ela não é controladora, ela delega, então a gente vê isso em Provérbios 31. Né? Ela delega, ela cuida da sua casa, ela cuida do seu marido, ela é referência no que ela faz, né? Então, acho que é possível. A gente só precisa encontrar esse caminho, né? Reencontrar esse caminho, porque a gente perdeu, a nossa geração perdeu o fio da meada, né? E é muito importante, seria muito importante que a gente retomasse isso. Então, acho que o empreendedorismo feminino, ele vem muito para retomar isso, né? A mulher como mãe, como esposa, como profissional, contribuindo, né, com as finanças do lar, né, buscando instruir os seus, né, e isso é uma forma de amar, né, o trabalho mesmo, o trabalho árduo, né, de todos os dias que só nos enobrece, né, só nos faz crescer, né, isso é muito, muito enriquecedor. Deixa eu ver aqui se tem mais coisas aqui para responder, peraí. A Kelly, no fundo, por mais difícil que seja, a realidade do home office é muito privilegiada. Me considero assim por estar em casa, é verdade.
eu falo que é um privilégio mesmo estar em casa. Eu falo que nada se compara àquela labuta meio ingrata, né, de você... Eu já fiz muito isso quando eu fazia faculdade, de trabalhar, pegar vários ônibus por dia, né, então eu passava o dia inteiro fora de casa. Isso pra mulher, eu acho que tem um peso, assim, muito negativo, sabe? Eu acho que a gente perde até a nossa identidade. Então, eu passava muito tempo fora quando eu fazia faculdade, trabalhava fora, né? Então, por mais árdua que seja a nossa rotina dentro do home office, você está dentro da sua casa, você está dentro do seu reino, né? E lá fora é uma selva, é muito ingrato até com a nossa própria natureza, né? E dentro de casa não, dentro de casa a gente está muito dentro do que Deus criou mesmo a mulher para ser, sabe? A gente tá perto dos nossos, a gente tem o aconchego do lar, né? Isso é muito importante. Acho que até questão filosófica mesmo da mulher, que a gente pode falar um outro dia. Mas eu acho muito importante essa questão até para a essência feminina. Tá bom? Então acho que é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Se vocês gostaram dessa live, se foi enriquecedora, se ajudou vocês de alguma forma, eu peço para vocês compartilharem essa live nas redes sociais de vocês, né? Compartilhar aí nos stories, né? Me marquem, enfim. Vou ficar muito feliz. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Se a Maria Clara não nascer, né? Se ela nascer, aí não vai ter live semana que vem. Mas, enfim, vai ser por um bom motivo. Depois eu volto. Beleza, então? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Um ótimo finalzinho de dia aí pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.